Olá, sou o professor Vicente e nós vamos começar um curso de aritmética elementar. Tá? Vamos falar daquela matemática básica, tá? Que você precisa ter para dar continuidade, tá, ao estudo da matemática. Tá? Então vamos começar aqui com uma matemática bem básica, tá? E vamos aumentando gradualmente esse nível dentro das aulas. Okay? Bom, então, primeira coisa é como representamos os números naturais, né? Já que quando nós começamos a trabalhar essa aritmética elementar, nós começamos, logicamente, com os números naturais. E aí, diz o seguinte, que para adicionar dois números, devemos, antes de tudo, saber como representá-los. Fazemos isso utilizando o sistema de numeração decimal, o qual permite representar todos os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e assim por diante. Com números formados a partir de 10 símbolos, os algarismos decimais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o que isso nos representa? O que isso nos diz? Exatamente o que ele está querendo dizer aqui é que os números naturais, eles são apenas um símbolo. Um símbolo, quando eu falo, eu expresso um som. Isso tanto é verdade que quando eu falo, por exemplo, o número 8, ele é um símbolo e a representação dele, quando eu falo, ele representa um som. 8. Se eu falar o 8 em outro idioma, por exemplo, em inglês, a representação desse símbolo vai ser o mesmo, só que o som vai ser diferente. Tá? Em cada país eu tenho a mesma representação, mas o som vai ser diferente. Portanto, eu digo que dentro dessa simbologia dos algarismos decimais, né, ele é formado por 10 símbolos. Tá? E esses símbolos vão representar ou irá representar os números que eu queira. Mas cada um tem o seu som específico. Como no português nós temos aquelas letras que são símbolos, que quando eu junto representa palavras, representa frases. Tá? Aqui na matemática nós temos 10 símbolos, que são o que nós chamamos de algarismos. Tá? E aí nós dizemos que o nosso sistema é decimal porque ele possui somente esses 10 algarismos. Okay? O sistema de numeração decimal ele tem esse nome exatamente por usar apenas 10 algarismos. E ele é posicional porque o valor de um algarismo em um dado número depende de sua posição. Assim, se eu pegar, por exemplo, o numeral 343, o algarismo 3 à direita representa 3 unidades. E o mesmo algarismo 3, agora à esquerda, ele vai representar 300 unidades ou 3 centenas. Então, imagina se não existisse dentro do algarismo, dentro do nosso sistema, esses números não tivessem uma posição dentro daquele número. Isso iria virar uma bagunça e não teria como eu representar todos os números que eu quisesse. Mas pela sábia, né, compreensão ou pela sábia criação desse sistema de numeração, houve exatamente isso, a criação, né, de uma posição de um algarismo dentro de cada número. Então, aquele número ele possui uma posição e essa posição é que vai diferenciar ele dentro desse número. Tá? Então, vamos ver aqui o 343. Quando eu digo 343, eu vou pegar esse 3 que está mais à esquerda, vale 300. O 4 vai valer 40 e o 3, simplesmente 3. Mas por que isso acontece? Porque o 3, ele exatamente, esse primeiro 3, né, ele está na posição que nós chamamos de ordem
das centenas, por isso que eu estou multiplicando ele por 100. Já o 4, ele se encontra na ordem das dezenas, por isso que eu estou multiplicando por 10. Já o 3, ele está na ordem das unidades. E aí nós temos isso aí, ó, 3 vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, 4 vezes 10 elevado a 1, então ele está na posição, né, das dezenas, vezes mais 3 vezes 10 elevado a 1, que está na posição aí das unidades. Então vamos ver um exemplo para a gente fixar bem essa representação dos números naturais. Ele diz em qual das alternativas abaixo o algarismo 5 do número listado tem o valor de 500 unidades. Aí no item A, item B, item C e item D. Então todos esses, tanto no item A, quanto no item B, quanto no item C e no item D, aparece o número 5. Então, mais em qual dos algarismos ele vai representar 500 unidades? Só que antes da gente resolver trabalhar essa solução dessa questão, vamos relembrar aqui a potência de base 10. Então, se eu tenho 10 elevado a 0, isso vai ser 1, porque qualquer potência, quando o expoente for 0, o resultado é 1. 10 elevado a 1 vai ser 10. 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. 10 elevado à terceira é 10 vezes 10 vezes 10, que isso vai dar 1000. E vamos observar o que está acontecendo. A quantidade de 0 que eu vou acrescentar na frente do 1 é exatamente o expoente dessa potência. Então, 10 elevado a 4 vai dar 10.000. 10 elevado a 5 é 1 e 5 zeros. 10 elevado a sexta é 1 e 6 zeros. 10 elevado a 7 vai ser 1 e 7 zeros. Então, esse entendimento de potência de base 10 é muito importante aqui para entendimento desse tipo de questão. Então, vamos lá na solução do item A. Eu tenho 135.120. O 0 ele vai estar na posição das unidades, o 2 das dezenas, o 1 da centena, o 5 das unidades de milhar, o 3 das dezenas de milhar e o 1 das centenas de milhar. Eu vou pegar esse 1 e contar quantos algarismos eu tenho nesse número. Se eu tenho 6, esse vai ficar o número 1 vezes 10 elevado à quinta, mais 3 vezes 10 elevado à quarta, mais 5 vezes 10 elevado à terceira, mais 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, 0 vezes 10 elevado a 0. Isso vai dar 1. Eu quero determinar em que posição se encontra aqui o número 500. 500 vai ser 5 vezes 10 ao quadrado. Então, ele vai estar no algarismo das centenas. Perceba que quem está no algarismo das centenas é o 1. Portanto, já não é o item A. No item B, o número 5.210, aí vamos lá trabalhar isso fazendo produto em potência de base 10. Como aqui tem 4 algarismos, eu vou pegar esse 5 e multiplicar por 1, pegar a base 10 e multiplicar o expoente, elevar o expoente uma unidade menos que a quantidade de algarismo que tem no número. Então vai ficar 5 vezes 10 elevado à terceira, mais 2 vezes 10 ao quadrado, mais 1 vezes 10 elevado a 1, mais 0 vezes 10 elevado a 0. Portanto, quem está aqui no algarismo das centenas não é o 5, e sim o 2. Portanto, não é o item B. No item C, eu tenho o número 20.501. Vai ficar, como eu tenho 5 algarismos, eu vou começar com uma potência de base 10, com o expoente 4. É uma unidade a menos do que a quantidade de algarismo. Então, isso vai ficar 2 vezes 10 à quarta, mais 0 vezes 10 à terceira, mais 5 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, mais 1 vezes 10 elevado a 0. Então, aqui o 5 ele está acompanhado de 10 ao quadrado, e 10 ao quadrado dá 100, portanto, o 5 ele está exatamente na ordem das centenas. Portanto, o item correto já seria o item C. Mas vamos ver o item D, 25.100. Também tem 5 algarismos, 5 algarismos, então ele vai começar com 10 elevado à quarta, portanto vai ficar 2 vezes 10 à quarta,
mais 5 vezes 10 à terceira, mais 1 vezes 10 ao quadrado, mais 0 vezes 10 elevado a 1, mais 0 vezes 10 elevado a 0. Então, quem está no algarismo ou na ordem das centenas vai ser o 1 e não o 5. Portanto, o item correto aqui será o item C. Tá? C de casa seria o item correto dentro da questão. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte introdutória da aritmética elementar para que a gente possa dar continuidade, tá, com esse curso de matemática básica. Então, até a próxima aula. Um abraço.